Capítulo 3. ¿Acaso te la amara solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho, fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste, desmaiado de amor. O ar percurtador de Jaime, ao entrar no quarto, adivinhava uma noite agitada, cansado, mas sem som. Despediu-se do peso nos olhos e dirigiu-se à banheira para deixar o pó da faina escorrer-lhe da pele e misturar-se na água tépida até esta ganhar tons de terra. À medida que revitalizava o corpo, de olhos fechados, com a testa encostada aos azulejos transpirados do vapor, a mente, solta das amarras físicas, investigava com rigor os sons perpétuos da noite. Reconheceu a constante e secreta folia e a busca eterna de boa companhia nas gentes de quem vivia e passeava paredes meias com ele. As notas tristes e a voz oriundas de qualquer esquina dos seus arredores convidavam-no a recortar na sua recente história. E como beijos na parede da sua sala, traziam-lhe à medida a imagem de uma determinada mulher, longínqua e desfocada, porém suficientemente abalazadora para o obrigar a declarar perante si mesmo que estava apaixonado por ela. Há uma semana que Jaime não pensava noutra coisa. De repente, um poço negro interminável abriu-se-lhe no peito e caiu nele. Era o medo de não a voltar a ver. Depois, sentiu que algo o içava. Era o doce esplendor feminino, o perfil terno e persuasivo que apenas uma vez viria, mas se perpetuara nele como se fizessem os dois parte de uma canção de Cátulo Castilho. Alinhada a esse sobe e desce frenético que tanto lhe matava como fazia renascer a esperança, vivia nele uma mescla de desejo e melancolia causada pelo seu estado permanente de insatisfação que lhe confundia os sentidos. Sentia-se enfeitiçado, incapaz de controlar o que quer que fosse, quando as primeiras impressões da lua começaram a imprimir o céu. Era o tango, o oculto na superfície e rei do subsolo, padrinho dos noivos eternos, dos amantes perfeitos. A noite e Buenos Aires. Jaime estava emigrado na capital de Pampas desde o início da década 70, numa altura em que o país passava de uma espécie de idade das trevas moderna. O abandono precoce do pai levou-o a querer desertar do país e a procurar o que lhe restava de sorte no outro lado do Atlântico, onde se residia um primo afastado. Atraído pela possibilidade de singar no mundo da engenharia civil e de conhecer cidadãs calientes, não hesitou em aceitar a proposta de trabalho que a fábrica onde o primo laborava lhe havia feito, e foi a partir do momento em que trocou de margem do oceano que aprendeu a viver com a ausência do pai e a sentir alguns trocos nos bolsos, sempre que escondia as mãos nas calças. Depois de desligar a água que entretanto arrefecera por ter esgotado o gás, vestiu-se por pura superstição, com o mesmo fato que usara na noite em que vira pela primeira e única vez, e aperaltado aguardou ansioso que Lourenço, ou melhor, Lorenzo, como gostava de ser conhecido, lhe batesse à porta. Foi o lusitano que lhe apresentou a noite portenha e lhe explicou que desde as origens do tango, em finais do século XIX, os naturais eram de Buenos Aires, eram pessoas notívagas por excelência, tal como os outros. Sempre que possível, também ele era responsável pelas insônias da cidade, pois qualquer desculpa era válida para sair de casa, ir dar uma volta e perder-se entre as luzes da capital com amigas ou estranhas. Para não variar, aquela noite de início de fim de semana convidava à diversão, mas Jaime estava mais tenso que o costume e não era pelo habitual atraso do primo, devidamente justificado pela demora que o penteado levava a fazer. De fato, a apresentação daquela coisa brilhante que lhe trazia em cima da cabeça era pura engenharia britânica.
uma precisão autêntica, uma virilidade inquestionável. Caso se pudesse equiparar aquele trabalho ao do motor de um carro, teria de se falar num Haley, de Austin. Lorenzo era um pinga-amor, um verdadeiro chico fininho armado em Dom Juan. Na verdade, não era bonito nem feio, mas tinha uma imagem irrepreensível. Sempre de fato branco, camisas de cetim berrantes e sapatos de verniz. Era dotado de uma confiança tão própria que fazia qualquer disparate parecer uma verdade universal. Encantava as mulheres ao soletrar-lhe aos ouvidos as músicas mais românticas ou a poesia mais profunda, e não tinha pudor em tocar nelas. Dizia-lhe que era a cultura da cidade, e se alguma levasse a mal, convidava-a para dançar. Era um praticante exímio e orgulhava-se de ter sido um dos poucos que aprendera o tango após o golpe de 1955, que derrubara o general Perón. Tinha excelência no toque e não vivia do egoísmo. Se duas mulheres quisessem milongrar com ele, empurravam uma para o primo. Depois, trocavam olhares, marcavam horas com os dedos nas costas delas e locais para leitura dos lábios. Tudo isto divertia Jaime e reunia motivos mais que suficientes para tolerar a sua falta de pontualidade. Sabia que o primo era um homem de regras sem exceção, tanto as convidada como se atrasava. Acontece que aquela noite não era apenas mais uma noite, pelo menos para Jaime, e o humor do costume foi-se desvanecendo, dando lugar a uma ansiedade tal que o empurrou, passados 15 minutos da hora marcada, para a rua, de cigarro na mão. Olhou em todas as direções e Lorenzo não estava em lado nenhum. Deu 3 passas, enterrou a ponta debaixo do pé e acendeu o segundo cigarro. Só no 4º cigarro é que o tão esperado vulto dobrou a esquina. Vinha todo de preto, com o sorriso habitual e a descontração de quem tinha por hábito ser sempre pontual. Abriu os braços e quase anestesiou Jaime com o seu perfume. Como a noite era longa e esperada que muitas mulheres lhe roçassem os lábios no pescoço, optava sempre por despejar quantidades enormes de um líquido azul, ao qual lhe chamava Aqua de Dios, para que a última fêmea ainda tivesse direito a cheirá-lo. O pior eram as primeiras 2 horas, precisamente aquelas em que ele era só de Jaime. Quando o 4º cigarro foi parar ao mesmo sítio dos 3 últimos, um engano premonitório curvou-lhe para a frente. Isso ainda te vai matar, priminho. Ouve lá, como é que tu ainda tens coragem de me julgar depois de te arrastares mais de meia hora? Então, já sabes como é comigo. No fim corre sempre tudo bem. Eu apareço sempre. É ou não é? Lorenzo amava aquela expressão. Achava que definia a sua filosofia boêmia. E como a dizia com um olho mais fechado que o outro e com uma voz calada, não havia como lhe dar razão. Pareces um pseudo-intelectual a falar, e até tens alguma graça, mas hoje não te safas do meu mau feitio. Eu não te disse para estares aqui a horas, porque tenho de encontrar uma pessoa. Uma pessoa? Ui, o meu priminho ficou de queixo caído pela boa zona misteriosa. Não lhe chames isso. Pronto, já percebi que é sério. Vou só dar-te uma dica. É sempre quando estás acompanhado que as gajas melhores aparecem. Agora, tu é que sabes o que é que queres fazer. Antes ou depois de te encher a cara com a minha mão? Pode ser depois. Jaime abraçou-o, deu-lhe um estalo e foram à procura da noite. O roteiro incluía jantar, uma volta por 2 cafés na moda e todo o tango que fosse possível, pois dançá-lo naquela época era sempre um risco.
Jaime tinha 4 anos de Buenos Aires e já correra com o primo a cidade inteira, desde os lugares mais charmosos aos cantos mais inóspitos. Lorenzo era, além de uma grande companhia, um velho cicerone, e a sua extrema fidelidade aos sítios era de elogiar. Onde quer que entrassem, tinham o melhor serviço, a melhor mesa e até alguns informadores preciosos para lhe facilitar algumas aproximações. Lourenço costumava dizer que o objetivo nunca eram as mulheres, eram os lugares, a diversão e a magia. Só que os lugares tinham mulheres, a diversão eram as mulheres e a magia era levá-las para casa. Naquela noite, para não fugir à regra, deram a mesma volta que tinham dado nas semanas anteriores. A superstição de Jaime era em relação à roupa podia dar a entender que não se despira nem se lavara durante 7 dias, mas isso não o ralava. Se o destino fosse amável com o seu coração e a teoria da atração se confirmasse, estava a escassas horas de a ver de novo, pois tinha sido num daqueles emblemáticos espaços da capital que Jaime a vira pela primeira vez. Milhares de almas confundiam-se com as luzes da cidade e renasciam através da música. As ruas estavam cheias de gente. Deambulavam de carro, mota, em táxis e a pé, sem estilo definido. Aparentemente, estavam presas pelo governo militar, mas por dentro eram livres e estavam acompanhadas pelo fantasma angelical de Carlos Gardel, que, entre as estrelas maiores do manto escuro que selava a terra, as guiava com as melhores canções até ao nascer do novo dia. Então, conta lá o que é que se passa. Não. Não. Não, porque tu não levas nada a sério. Leve. Ouve lá, eu também já estive apaixonado. A sério? Quando? Olha, ainda ontem à noite. Jaime saltou para cima dele e as primeiras palmas da multidão que cruzavam a avenida Corrientes não se fizeram tardar. Acabaram os dois no chão a rir. Mas como é que eu ainda me deixo enganar por este gajo? Acenderam um cigarro. Levantaram-se com a ajuda um do outro e deram início à jornada noturna da melhor forma possível, com um bom jantar. Da vasta gama de boa gastronomia que a capital das Pampas oferecia, a mais popular eram as pizzarias e, como de costume, foram ao Las Quartetas. O restaurante estava situado numa avenida onde as luzes e as estrelas se confundiam, bem no centro do coração portenho. Por lá já havia almoçado e jantado inúmeras vezes, em décadas antigas, Alberto Vacarezza, amigo e colaborador do Gardel, poeta e dramaturgo argentino, único responsável pela assinatura do negócio. O batismo deu-lhe porque o antigo presidente da Casa de Teatro tinha por hábito, entre as refeições e quando se sentia inspirado, escrever as suas quartetas de rima e combinações métrica tão particulares. Acontece que, posteriormente, esses versos passaram a ser confeccionados e inscritos numa das sobremesas de eleição da casa, a sopa inglesa. E, assim, o local passou a ser conhecido como La Casa de las Quartetas. Muitos anos havia passado desde essa altura até à data em que os primos entraram para jantar, mas a verdade é que, apesar da história perdida no tempo, o lugar mantinha um encanto especial. A mistura do tradicional com o pitoresco, as mesas muito juntas umas às outras, o rebuliço na cozinha, o entra e sai de pessoas que a cada 15 ou 20 minutos eram diferentes e não tinham outro remédio senão apresentar-se devido à proximidade de tudo, e as conversas cruzadas faziam Las Quartetas um eterno poema. 3 vezes por semana, Jaime Lourenço
esqueciam a linha e deliciavam-se com o extra queijo e o extra azeite a que tinham direito. Ou não fosse o restaurante apenas destinado aos verdadeiros amantes de pizza. Entraram e parecia cheio. Lorenzo assobiou e imediatamente um empregado lhe sinalizou a mesa que vagaria mais depressa. Em menos de um minuto, indiferentes ao apetite das pessoas que haviam chegado primeiro, sentaram-se e pediram as especialidades da casa. 4 cervejas, uma grande de mozzarella e uma fugazeta relena. Sabes, lentamente começo a perceber-me das vantagens de ser fiel. Qualquer dia experimento com as mulheres, disse Lorenzo, com um braço esticado, à espera que a primeira das 2 cervejas a que tinha direito lhe fosse posta na mão. Brinca, brinca. Tu, qualquer dia, apanhas uma que te dá a volta à cabeça e aí é que eu vou-me rir. Estou a ficar diferente, priminho. Estás. A sério. Só há uma coisa que me assusta. Imagina-te a jantar o resto da tua vida uma pizza destas. O que é que tem? Epá, chega uma altura em que te apetece comer uma empanada. Riram e brindaram. Jaime estava menos tenso. A companhia do primo distraía-o e aproximou-o de uma corrente que nem sempre era a sua, viver o presente. Quando as pizzas chegaram, os corpos começaram a transpirar e a cerveja a evaporar. Como nas mesas que os ladearam, não havia ninguém que merecesse atenção. Entraram à fome e depois à gula. Ainda me dói o maxilar do estalo que me destes à porta da tua casa. Jaime olhou para ele e sorriu. Era substancialmente mais encorpado que o primo e pelo menos nesse campo sentia-se em vantagem. É para aprenderes a ter respeito. Fez uma pausa para degustar a cebola e o queijo mergulhados no azeite pintado de vermelho pela pimenta e de verde pelos orégãos. Depois, refrescou com mais um gole de cerveja e continuou. Já agora, por que é que lhe chamastes Boa Zona Misteriosa? Lorenzo sabia que o primo voltaria à conversa. Bom, em relação à primeira parte, estamos falados. Ela é boa. Em relação à segunda, uma mulher só é misteriosa se a quisermos. Tu quiseste-a. Claro. Tanto como tu. Por alguns instantes as pizzas ficaram nos pratos e as cervejas esquecidas nos copos. Um olhar de titãs ameaçou, mais do que os laços familiares, os laços de amizade, e antes que a coisa ficasse feia, Lourenço descontraiu a expressão e, bem disposto, pois sabia que naquele terreno os ases eram todos deles, aliviou o primo. Mas o teu propósito é mais digno que o meu, por isso, se precisares de alguma coisa para a conquistares, conta comigo. O jantar retomou a sua vida e a boa disposição regressou e os laços estreitaram-se. Sou capaz de vir a precisar, sim. A sério? Que te afastes. E riram. Tens a mania que és grande, mas qualquer dia quem te acerta na cara com a mãozinha sou eu. A ameaça não passou disso, mesmo, e a falta de misericórdia pelo que tinha no prato dizimou, em segundos, o que se comia em migalhas e o que se bebia em espuma. Quando levantaram a cabeça e olharam em volta, o ambiente era diferente. Havia pessoas novas sentadas em redor. Uma paleta de novas cores emprestava outras decoração à casa. Os cheiros que se misturavam com a essência dos ingredientes do ar eram outros e as conversas haviam mudado de assunto. Estamos com as áruas. Não há uma chica de jeito ao nosso lado. É só enfesadinhas e namoradinhas fofas. Haja paciência. Calma, Lorenzo. A noite ainda não começou. Pediram mais 2 cervejas para brindar à esperança e à famosa sopa inglesa com as quartetas de Baccareza, para lerem o que o poeta lhes queria dizer e evocar o 6º pecado mortal.
As fatias quadradas vieram grandes, e mais uma vez a história confirmou-se. Sob o monte branco de açúcar que cobria a massa, estavam as rimas que outrora haviam levado os beijos à boca de muita gente. Curiosamente, como se algo superior quisesse provar os seus créditos, o que calhara a cada um definia um estado de espírito muito próprio. O que é que o gajo te disse, priminho? Não vais acreditar. Diz lá. Jaime rodou o prato para Lourenço ler. Tango. Melancólico testigo. Ay el único amigo de mi soledad. Tango. En las vueltas del destino, quizá en mi camino, la vuelva a encontrar. Não acredito. Nem eu. A única vez que a vi foi a dançar, e tudo o que eu quero é que o destino a ponha outra vez no meu caminho. Ouve lá, será que o gajo está sentado aqui à mesa connosco? Não sejas parvo. Jaime ainda estava incrédulo. Não sejas parvo, não? E eu, hoje em dia, já acredito em tudo. Num trago, a cerveja de Jaime desapareceu do copo, e enquanto o primo dramatizava o momento, dizendo que naquela noite é que não seria mesmo capaz de dormir sozinho, ele descobriu silêncio naquele vendaval de vozes, paz na multidão que esbracejava pela vida, e encontrou-se com ela e com Cátulo Castilho, como o fizera no banho. O poder das palavras e de todos os afetos que nelas moravam podia tê-lo deixado ali o resto da noite. Mas tudo não passou de segundos, porque Lourenço, assustado como uma criança, trouxe-o de volta à mesa e à dura realidade. Ouviste o que eu te disse? Hã? Quê? O que achas que quer dizer a minha frase? Repetiu quase a gritar, certificando-se que desta vez seria ouvido. O que é que diz? Perguntou-lhe mal disposto, como se tivesse acabado de acordar de uma noite mal dormida. Lê. Foi a vez de Lourenço rodar o prato para o primo ver. Lia sem letras minúsculas. No le digas que. Não sei. Isto deve ser o título, só que está cortado a meio. E achas que quer dizer o que é? O que é que eu não devo dizer a quem? Lourenço estava a levar o assunto muito a sério. Olha, não digas às gajas que és maricas. As 4 pontas do garfo foram, finalmente, apontadas à sobremesa e à sopa, que não precisava de colher. Foi assim ficando sem vocabulário, como a conversa deles. Entretidos nas suas novas e diferentes intenções, deixaram de comunicar um com o outro enquanto Lourenço, após espapassar cada uma das letras, se aprontou a comer do prato e da memória a ideia de que tinha recebido um aviso de um poeta morto dos anos 50. Jaime foi arrumando cada palavra dentro de si como se quisesse manter a enxofre intacta, até ao dia em que a pudesse soprar baixinho no ouvido dela. A agitação percorria cada esquina da mesa, porém o desinteresse de um pelo outro e de ambas pela confusão tornara-se tão palpável que só o que acabou por acontecer lhe poderia restituir cumplicidade. E aconteceu quando o garfo de Jaime rasgou a massa úmida que trazia à superfície a palavra soledad. O apontou à boca e levantou a cabeça e a viu. Um bulto de lantejoulas vermelhas e de cabelo bronze cruzava em câmara lenta o pequeno vidro que separava a luz baça do restaurante das luzes incandescentes da rua. O garfo despenhou-se do seu bigode ainda vintage e caiu no prato, matando as saudades. A cadeira foi empurrada para trás. As passadas adquiriram amplitude de triplo salto. Pessoas foram empurradas. A porta abriu-se, emprestando à casa uma lufada de ar respirável e enchendo-o de angústia.
O tempo recuperou o seu tempo. Ela havia desaparecido e deixara para trás um rastro de destruição. Queria chamar por ela, mas não sabia o nome. Queria escolher uma direção por onde começar a procurá-la, mas o medo de não a encontrar paralisou-o. Regressou ao restaurante. O seu ar foi a justificação para todos aqueles que lhe tinham algo a acusar, e assim se sentou em frente ao primo. — Que é que te aconteceu, pá? — Não sei. — Não sabes? Ouve lá. Quase deitas a mesa abaixo, atropelas não sei quantas pessoas, estás branco como a gaja da neve e dos sete anões e não sabes? Eu via. Viste quem? Ela. Ela? Mau. Epá, não vais por aí, que acagaçado já sou eu. Era ela, só podia ser ela. Mas onde é que ela está? Falaste com ela? Não, desapareceu. Pronto, agora é que não toco mais nesta merda. Mesmo que durma com alguém, vou deixar a televisão ligada. Pôs o prato para o lado, viu que o primo ainda estava entretido com a sobremesa e desabafou baixinho. O que será que o cabrão do poeta me está a querer dizer? Além de 2 maços de tabaco, o resto da noite não trouxe nada de novo. Abraçados saíram do restaurante. Foram aos outros 2 sítios do costume e nem ela apareceu a Jaime, nem Lourenço foi acompanhado para casa, adormecendo apenas quando os primeiros raios de sol alumiaram a cidade. 24 horas depois, a mesma volta. Saíram de lá as quartetas pouco depois das 11 sem comer sobremesa. Lourenço, imerso na água de Deus e dotado daquele penteado imune a moções divinas, carregava consigo as olheiras de quem não pregava o olho e uma inexplicável sensação de perseguição. Jaime, com as informações que conseguira durante a noite anterior no VAR, a que agora se dirigiam, aparava o bigode, bebera pouca cerveja para parecer menos inchado e mudara de roupa. É hoje, Lourenço. É o que eu mais quero, priminho, para ti e para mim, acredita. Olha lá, já te aconteceu ires a andar, sentires umas pancadinhas nas costas e quando olhas para trás não está lá ninguém? Jaime riu-se com um desespero assumido do primo e, sem conseguir encontrar resposta que o acalmasse, abraçou-o e assim irromperam pela esquina de São Juan e Boedo, onde morava o segundo destino dos dois. O bar Homero Manzi era, por excelência, um lugar histórico da capital, e o homem que lhe dera o nome, o revolucionário do tango, construído em 1927, havia-se convertido num símbolo da cultura urbana da década de 40. Pelas suas mesas passaram grandes músicos, responsáveis por terem feito do tango a expressão artística mais representativa da cidade. Jaime e Lourenço eram assíduos no local, para tomarem o café e o conhaque do costume enquanto assistiam ao improviso de umas parejas de tango no palco. À entrada, de cigarros acesos, a recepção do costume. Apesar de apinhado, uma mesa vaga, perdida entre as centenas de pessoas que enchiam a casa, o ambiente era intimista. Os candeeiros pareciam polvos pregados ao teto e dos seus tentáculos brotavam pares de luzes foscas que amareleciam a casa. Nas paredes, dezenas e dezenas de quadros retratavam a história de uma esquina tão argentina como o tango, e no ar uma amálgama de cultura, tradição e suor envolvia as pessoas. De pescoço hirto, procurou-a por entre a multidão. Tinha-lhe dito que ao sábado era costume ela aparecer por volta do minuto que mudava o dia no calendário. Era quase meia-noite e não a encontrava.
Suspirou. Sentou-se em frente a Lourenço, que entretanto fazia o seu jogo nas costas dos outros, e desabafou. E se ela não vem? Se ela não vier, vais dormir comigo depois de eu me despachar. Definitivamente, Lourenço sentia-se mais confiante no meio das pessoas e Jaime mais desassossegado, por nenhuma delas se materializar no bulto que achava ter visto. É ela, Lourenço, sussurrou descontrolado. Onde? Ali, à entrada. Não é, pá. Ah, pois é. Qualquer mulher que entrasse de vermelho ou trouxesse no cabelo o bronze olímpico fazia-lhe recordar os versos do poeta. Mas para seu desalento, ainda não seria naquela noite que as voltas do seu destino se cruzariam com as do destino dela. As informações que outrora pareciam fidedignas acabaram por dizimar o resto da sua noite e prostrá-lo no sofá do primo, onde adormecia pouco tempo depois de Lourenço chegar a casa, com a camisa fora das calças e o cabelo finalmente amarrotado. A última noite do fim de semana era o tudo ou nada para Jaime. Nem o coração dele aguentava tantos sopros, nem ele podia continuar a viver na sombra de um fantasma, pois mais real que o vulto escarlate lhe pudesse parecer. Abandonaram o Homero Manzin mais cedo do que o habitual. Na manhã seguinte era dia de trabalho e, com o calor do conhaque a misturar-se-lhe com o amargo do café nas suas entranhas, apanharam o primeiro táxi que os levaria a trocar de esquina. Avenida Corrientes e Suipacha, indicou Lourenço ao motorista. O automóvel arrancou com fulgor. Lourenço parecia já ter esquecido a assombração, e nos seus olhos morava o brilhantismo de um conquistador. Ao seu lado, Jaime tinha apenas algumas horas para obter do fim de semana algo de frutífero. Após o mistério da primeira noite e a frustração da segunda, só o encontro final com ela o levaria a voltar a encostar a cabeça em paz no travesseiro. Estou com umas ganas hoje que até era capaz de comer o taxista. Por muito sério que Jaime estivesse, aquelas saídas do primo levavam-no sempre da nostalgia à boa disposição. Lourenço não parava quieto um segundo. Olhava em todas as direções à procura de pernas, decotes e boa vontade, e, ao ver isso, Jaime distraía-se, ria e roubava-lhe a dose de confiança que precisava para o resto da noite. A confeitaria La Ideal, fundada em 1919 e situada numa esquina tão famosa como a anterior, tinham todos os requisitos para transformar qualquer noite normal numa noite inesquecível. Toda a construção do terceiro e último destino de ambos apelava ao romance, ao encantamento, às paixões e aos reencontros. Os seus enormes pilares não só aparavam um teto de belíssimo recorte, quase palaciano, como também, pela sua consistência, podiam esconder beijos, traições e até quem se procurava naquela majestosa sala. Os clientes eram sempre os mesmos e pertenciam a uma faixa da população que continuava a amar a sua cultura, ainda que as classes superiores que lideravam o país não a entendessem. Não o dançam, não percebem o tango, diziam as vozes ameaçadas. Apesar da excitação, Jaime e Lourenço encontraram na La Ideal de uma forma discreta. Apesar da excitação, Jaime e Lourenço entraram na La Ideal de uma forma discreta. Apenas os habituais frequentadores podiam saber da força que o tango tinha dentro daquelas quatro paredes e, assim, após fecharem a porta, imiscuíram-se no ambiente e observaram quem lá estava. Ela não. Ele mais parecia ter deixado de estar.
Jaime não era um grande milongueiro. Aprendera com o primo os passos básicos e isso sempre lhe fora suficiente, mas naquela noite não podia estar mais de acordo com o discípulo quando este definira o tango como um sentimento triste que se podia dançar. Todos os presentes, exceto ele, afastaram as dezenas de mesas que enchiam a sala e deixaram um retângulo vazio para os destemidos marcarem no chão, com a sola dos seus sapatos, a imortalidade de um afeto que lhes justificava a vida. Ao fundo, um piano de cauda deu as honras aos executantes e em uníssono emparelharam-se uns com os outros e com a música. Enquanto Lourenço já estava agarrado a uma antiga conquista que lhe garantia sempre um final feliz se a noite lhe corresse mal, uma mulher baixa e elegante convidou Jaime a passear na pista com ela e, assim, o peso que lhe entorpecia as pernas desapareceu, ficando apenas a tristeza no olhar. Sei porque estás triste, disse a mulher, agarrando-o com mais força para não o deixar fugir, enquanto juntos preenchiam os 4 cantos do soalho. Sabes? Sim. Sei, mas fica descansado porque ela vem. Ela quem? A mulher em quem pensas há uma semana. E tu quem és? Eu sou a melhor amiga dela. Pediu-me para te reservar enquanto ela não chegasse. Jaime emocionou-se e perdeu os tempos da música. O seu rosto perdeu a melancolia que nele morava há uma semana e, ao longe, sem o primo se aperceber, murmurou na sua direção: Tens razão, cabrão. No fim corre sempre tudo bem. Depois virou-se para ela, agarrou-a como se a desejasse e, no tempo certo, entrou no compasso 2/4. Como é que soubera desta história? Nós também temos os nossos informadores. Ah, muito bem. E posso saber porque é que não apareceram ontem no Homero Manzi? Porque fomos já lá Bombonera ver um jogo do Boca. Jaime parou, deitou a mão ao bolso, tirou um cigarro e acendeu-o, e após uma longa expiração, confessou-se, à medida que o fumo lhe ia saindo pela boca: Não imaginas o que eu sofri à procura dela. Faço ideia. A ela também lhe custou muito não vir quando sabia que ias cá estar. E por que é que não veio? Ela responde-te. A amiga largou-o, uma voz feminina chamou-o pelo nome, virou-se. Era ela. Estava toda de preto, com um vestido rendado em cima e folheada embaixo até um pouco acima dos seus tornozelos finos, o que lhe realçava a pele branca, sarapintada de castanho clarinho por centenas de sardas. Se à primeira vista a silhueta tinha sido tentadora e o vulto belo, para o corpo, a poucos centímetros de distância, não havia adjetivos. Foste tu que passaste em frente aos Las Quartetas anteontem, não fostes? Perguntou Jaime, sem saber bem por onde começar a desabafar tudo o que tinha acumulado dentro de si. Não fui, mas sou eu que estou aqui, disposta a dar-te a mão e a aceitar um convite teu para dançar. Posso saber como te chamas? Só se esse for o teu último cigarro. Instintivamente afastou os dedos e, sem deixar de olhar para ela, deixou-o cair. Calcou o vício e encheu o peito de rosas. É... Magali? No ar, as notas do piano adocicavam uma voz rouca e amadora. Tus ojos eram puertos que guardavam ausentes su horizonte de sueños y un silencio de flor,
pero tus manos buenas regresavam presentes para curar mi fiebre destinidas de amor. Olharam nos olhos, cresceram um para o outro, aproximando as bocas, os peitos e os ventres, entraram aos versos de Cátulo Castilho e tocaram-se pela primeira vez. Deram as mãos. Deitados no quarto escuro e pesado, como se Buenos Aires nunca tivesse existido nas suas vidas, Jaime e Magali dissecavam, cada um por si, os acontecimentos do 10º aniversário do filho, sem uma palavra, um toque ou uma iniciativa. As únicas coisas que se ouviam desde que a luz se apagara era o respirar fundo dos dois e o roçar da cabeça nas almofadas, em sinal de discordância com o último pensamento. Desde quando é que o nosso casamento ficou assim? Perguntou ela, sem se conseguir conter mais, quebrando o silêncio. Jaime não lhe disse nada. Respondeu ao virar-lhe as costas. Não eram raras as vezes que Magali se arrependia de ter abandonado seu país e não ter conseguido resistir até à queda da junta militar em 1983, na altura em que se firmara o renascimento da capital. Ainda tentou convencer o marido, perguntando-lhe se queria voltar com ela e levar João e Sofia também. Mas Jaime foi tão cáustico na sua resposta que nunca mais arranjou coragem para o fazer. Ali, abandonada na cama, apesar da presença física do homem que a amara como ninguém em todas as esquinas da cidade que a vira nascer, decidiu engolir o orgulho e lutar mais uma vez pelo seu matrimónio. Como uma pena, deslizou a mão pelo abdômen roliço do marido até encontrar a mão dele, como ele fizera com ela na lá ideal. O tango, porém, tinha definitivamente sucumbido ao desgaste dos anos. O braço de Jaime defendeu-o da investida. As mãos não se chegaram a dar e a última réstia de casamento feliz foi devorada pelo silêncio.